nosso Deus. Meus irmãos, nós vamos então dar continuidade aos estudos que temos feito, em relação à preparação da igreja para a escolha dos nossos próximos oficiais, presbíteros e diáconos. Na aula passada, em que tratamos desse tema, nós falamos acerca do governo de Jesus Cristo sobre a igreja. Quem governa a igreja? Jesus Cristo. Nós enfatizamos este ponto. Hoje nós vamos ver, a partir da carta de Paulo aos Efésios, quero pedir aos irmãos que abram, por favor, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Hoje nós vamos iniciar algumas das qualificações que são dadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é o dono da igreja, a esses irmãos que ocuparão cargos de liderança, especialmente os chamados oficiais. Então, Cristo governa a igreja, e Ele governa a igreja de que maneira? Concedendo dons a alguns homens, para que eles possam exercer o ministério de acordo com a vontade do Senhor. Então é isso que nós vamos tratar nessa manhã. Nós escolhemos o tema como uma pergunta: quem é apto para essas coisas? Então nós vamos ver os privilégios e os deveres do oficialato, Quem é apto para essas coisas? Porque essa é uma pergunta que todos nós temos de fazer. Porque à medida que a gente vai nas Escrituras e observa a exigência do Senhor em relação aos ofícios, nós ficamos pensando: eu não tenho condições de assumir, porque eu não tenho todas essas qualificações. Quem sou eu, para reunir todas essas qualidades? Mas nós veremos aqui que, apesar da nossa preocupação, o Senhor concede, sim, capacitação, concede dons a homens para que possam exercer o seu ministério, Vamos, então, Efésios capítulo 4, nós vamos fazer a leitura, meus irmãos, até o versículo 15. Peço aos irmãos que acompanhem, por favor, nas suas Bíblias. Nós vamos ler e depois vamos analisar alguns dos tópicos aqui que o apóstolo Paulo apresenta. Então diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 16 também. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor.
Vamos orar, meus irmãos. Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus, este privilégio, esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede nesta manhã de domingo, de podermos abrir a Tua Palavra e aprendermos acerca da vontade do Senhor para todos nós, como igreja, e de uma maneira especial para aqueles nossos irmãos que serão escolhidos como presbíteros e diáconos para o exercício dos seus mandatos aqui na nossa igreja, também na Igreja Presbiteriana do Brasil, na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor mesmo, pela Tua graça, pelo Teu Santo Espírito, possa nos ajudar no entendimento de Tua Palavra, abrindo os nossos olhos para que possamos apreender, ó Pai, com clareza aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. Retira de nós, ó Deus, todo obstáculo, todo cansaço, toda visão turva que porventura tenhamos em relação a conceitos, em relação, ó Deus, a preconceitos, e que o Senhor nos ajude, pela Tua graça, a estarmos de fato dispostos, abertos, para ouvirmos o que o Espírito diz à igreja. Que o Senhor me ajude, ó Pai, para que eu possa comunicar bem aos meus irmãos, com clareza, com fidelidade, e que também os meus irmãos possam ser, ó Deus, edificados por esta santa palavra, que é a palavra do Senhor. É o que eu te peço, ó Pai, agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Efésios é uma carta muito rica e ela é dividida basicamente em duas grandes partes. Os primeiros 3 capítulos tratam da teologia cristã. Então, Paulo utiliza os 3 primeiros capítulos da carta para falar acerca da nossa escolha eterna, da eleição eterna que o Senhor Deus promoveu ao eleger, ao escolher algumas pessoas para que pudessem compor aquilo que ele chamou de o seu corpo, a sua igreja. E aí Paulo então começa a dizer que Deus nos escolheu antes dos tempos eternos para sermos santos e irrepreensíveis. E em amor ele nos predestinou para que pudéssemos exatamente cumprir a vontade dele. E Paulo então usa os 3 primeiros capítulos desta carta para falar a respeito disto, desta teologia da eleição, da predestinação, da adoção, o fato de fazermos parte agora dessa grande família, família cristã, que é então governada pelo Senhor. E ao fechar o capítulo 3, então, Paulo, os irmãos podem verificar isso, especialmente a partir dos versículos 17 em diante, Paulo diz que Cristo, no versículo 17 do capítulo 3, Cristo deve habitar em nosso coração. Esse verbo habite é o mesmo verbo utilizado lá em João, quando João nos informa que Cristo ele se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse habitar aqui significa uma morada permanente. Ou seja, Cristo vem ao coração do crente e ele mora permanentemente no coração do crente. O que significa dizer que aquele que é escolhido por Deus, eleito por Deus antes dos tempos eternos, que foi predestinado pelo Senhor, que foi adotado para a família de Deus, ele recebe do próprio Cristo a capacitação para viver a vida cristã. E a razão é porque Cristo agora habita o seu coração. Nós não estamos mais sozinhos, órfãos, não estamos abandonados. Nós temos um Senhor que habita o nosso coração e que dirige os nossos passos. E por isso Paulo então diz no versículo 17 do capítulo 3, numa oração que ele faz, é a última oração que ele faz nesta sessão, pedindo que Cristo possa habitar em nosso coração pela fé, e estando nós arraigados e alicerçados em amor, para exatamente que possamos compreender todas as dimensões, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, esta grande dimensão do amor de Deus, o amor que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E aí, os versículos 20 e 21, ele faz o que nós chamamos de doxologia, que é uma oração de gratidão, de glória a Deus, uma exaltação de Deus. Então ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então Paulo encerra essa sessão teológica, doutrinária, por assim dizer,
dando glórias a Deus, orando pela igreja, para que Cristo habite no coração, e dando glórias a Deus, porque o nosso Deus, Ele é infinitamente poderoso, e Ele faz tudo aquilo que convém a Ele fazer para benefício do seu povo. Por isso, meus irmãos, aqueles que são adotados pelo Senhor, que pertencem a essa família maravilhosa, família cristã, família de Deus, a igreja, cuja cabeça é o próprio Cristo, estas pessoas, nós estamos guardados debaixo do poder soberano do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, portanto, é o supremo pastor. Ele é, de fato, o nosso pastor. O nosso pastor é Cristo. É Ele quem nos governa, é Ele quem nos orienta, é Ele quem ordena aquilo que nós devemos fazer. Cristo é o nosso rei, o grande governador, é aquele que determina todas as coisas na vida da igreja. É por isso, meus amados irmãos, que nós, presbiterianos, reformados, bíblicos, nós não cremos na existência de qualquer tipo de líder sobre nós que esteja, ao menos, comparado ao lugar de Jesus Cristo. Por isso nós discordamos, por exemplo, do sistema episcopal, porque no sistema episcopal há um bispo, há alguém que se assenta na cadeira principal e é alguém que coordena, ordena e que comanda as ações da igreja, como, por exemplo, o caso do catolicismo romano. Então, o fato de existir um papa, que é um substituto do próprio Filho de Deus, um herdeiro dos apóstolos, na nossa visão, isto contraria as Escrituras. Por quê? Porque o único que pode assentar-se no trono principal da igreja é Jesus Cristo. Então, nós não temos alguém que se assenta no trono. Inclusive, um importante detalhe que nós devemos aprender é quando nos dirigirmos, por exemplo, a autoridades da nossa igreja. Nós temos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é governada por concílios, nós somos presbiterianos. Então, por exemplo, no conselho da igreja, conselho da nossa igreja, não há distinções de autoridade. Todos nós somos presbíteros. Eu sou presbítero, como os meus irmãos são também presbíteros. O que há, e eu vou falar disso daqui a pouco, um pouquinho mais à frente, mas quero só adiantar aqui, em razão desta notinha que eu vou fazer, o que há é uma diferença de função, uma diferença funcional, não uma diferença de ofício. Então, eu também sou presbítero, mas nós chamamos a função pastoral, ou a função do ministro do Evangelho, de presbítero docente, ou seja, ele é o responsável por liderar o ensino da igreja. E os demais presbíteros são chamados de presbíteros regentes, porque eles têm a incumbência, a função de reger, ou seja, administrar. Então, esta é a diferença. Somos presbíteros igualmente, temos o mesmo ofício, não há, portanto, gradação de poder, hierarquia. O pastor manda mais do que o presbítero fulano. Não, nós somos presbíteros. O apóstolo Pedro, ao escrever sua carta, ele nos ensinou isso, porque ele, escrevendo a carta, ele disse: eu, presbítero como vós. E observe que Pedro era apóstolo, e ainda assim ele se identificou com o ofício do presbiterato, exatamente para dizer àqueles irmãos que não há gradação de hierarquia. Nós somos, portanto, todos iguais em termos de ofício. Há diferenças funcionais que eu vou explicar depois, e essas diferenças funcionais, obviamente, elas trazem também implicações diferentes, né? Nós vamos tratar disso mais à frente. Mas por que eu fiz essa notinha de rodapé? Porque, por exemplo, quando nós nos referimos aos presidentes dos concílios, então o reverendo Roberto Brasileiro Silva é o presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Alguns irmãos acabam chamando o reverendo Roberto de presidente da igreja, né? Ou o nosso presidente. Mas, embora, obviamente, as pessoas façam isso com uma distinção, uma deferência, um elogio ao reverendo Roberto, o mais correto não é chamá-lo de presidente da igreja, é chamá-lo de presidente do Supremo Concílio da igreja. Por quê? Porque o Supremo Concílio é um concílio, e é um concílio onde há representação de presbíteros, pastores, os chamados docentes, e os presbíteros regentes. E o reverendo Roberto, ele é apenas um moderador. Então, não é ele que define as questões da igreja.
Não é ele que define, por exemplo, que resolve os aspectos da igreja. Quem resolve é o concílio reunido. São todos os presbíteros que estão ali presentes. Ele apenas modera a reunião. Então, o reverendo Roberto Brasileiro, ele não fala pela igreja. Ele apenas fala aquilo que o concílio determinou. Ele não tem autoridade, por exemplo, para falar autonomamente. Eu, como presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil, falo que a Igreja Presbiteriana diz. Não, ele só pode falar à medida que o concílio autorizar isto, tá certo? Então, isso mostra a diferença importante que há no sistema onde Cristo é Senhor da Igreja, num sistema presbiteriano em que o governo é dado por Cristo, e a diferença do sistema episcopal, em que há um bispo que se assenta numa cadeira, num trono, e ele fala de maneira especial. Na expressão latina, ex cátedra, ou seja, ele fala de sua própria cadeira, ele fala de sua própria autoridade. Então, no catolicismo romano, o Papa ele pode emitir uma interpretação acerca de uma doutrina, e isso passa a ser a lei daquela igreja. Então, não há necessidade de reuniões conciliares. Se o Papa falar ex cátedra, ou seja, de sua própria cadeira, de sua própria cadeira, ele então fala com a autoridade de quem é o dono, né? Digamos assim, o líder, o principal, aquele que fala com a autoridade divina. Não é esse o caso da igreja governada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa notinha é importante, né, para que a gente perceba que não há na Igreja Presbiteriana do Brasil autoridade humana que esteja neste patamar de definir por ele mesmo, sozinho, questões relativas à doutrina. Bom, então Cristo é Senhor da igreja, nós vimos isso. Se ele é Senhor da igreja, é ele então quem determina aqueles que serão os seus auxiliares. Então Cristo é o supremo pastor, e ele determina que haja na igreja pastores auxiliares, aqueles líderes que vão liderar o povo de Deus aqui, que vão servir a este pastor principal, a este supremo pastor, e que, portanto, vão fazer aquilo que ele ordena, do modo como ele quer. E este capítulo aqui, 4 de Efésios, meus irmãos, abre, então, uma segunda seção da carta de Efésios, aos Efésios. A primeira sessão é uma sessão doutrinária, em que Paulo trata da doutrina da eleição, da predestinação, da adoção, e agora ele mostra quais são as consequências, quais são os reflexos de alguém que foi recebido na família de Deus. Então, os capítulos 4, 5 e 6 são capítulos extremamente práticos da carta de Paulo aos Efésios. Os irmãos vão perceber, à medida que forem lendo em suas casas, que os capítulos 4, 5 e 6 são capítulos práticos. Em outras palavras, o que os crentes devem fazer, como os crentes devem viver. Se Cristo é o Senhor deles, se Cristo os trouxe para a sua família, se Cristo os governa, se Cristo habita em seus corações, como eles devem viver? De que maneira os crentes devem se comportar na igreja, na família, na sociedade? Então, Paulo vai tratar de tudo isso. Paulo vai tratar de como os crentes se comportam na igreja, como os crentes se comportam na família, como os maridos devem ser, como as esposas devem ser, como os filhos devem ser, como os servos devem ser na sociedade, como os patrões devem ser. Quer dizer, Paulo faz uma aplicação geral de como os crentes devem viver. Então, só mais uma notinha aqui para os irmãos. Querem saber como devemos viver nesse mundo? Estudem, leem de maneira especial Efésios capítulos 4, 5 e 6. Os irmãos vão ter um excelente resumo ali, didático, de questões práticas da nossa vida a partir do momento em que fomos recebidos na família do Senhor. Então, meus irmãos, nós vamos fazer agora, nesse momento, uma reflexão acerca de características de todos os cristãos, como todos os cristãos devem se comportar. E por que isso?
Porque, meus irmãos, antes de alguém ser pastor, e aí tomado nesse sentido de presbítero, né? Antes de alguém pastorear a igreja de Cristo, ser um pastor auxiliar de Jesus, ele deve ser crente. Concorda comigo? Antes de alguém ocupar um posto, um ofício de presbiterato, de diaconato, espera-se que ele seja crente. Não é isso? Então, se ele tem que ser crente, quais são as primeiras características que ele precisa ter? Características de um crente. Não é assim? Então, isso é muito importante porque significa que todos nós somos iguais nesse sentido. E todos nós recebemos pela graça de Deus a capacitação de vivermos uma vida cristã autêntica. E é esta exatamente a expressão que Paulo utiliza no versículo 1. Paulo estava preso, ele era o prisioneiro no Senhor, estava preso por causa do Evangelho, e ele conclama aos irmãos, o verbo rogo-vos é um verbo de uma ênfase incomum, é como se Paulo estivesse de fato pedindo assim, irmãos, pelo amor de Deus, né? É uma expressão de força, uma expressão de um desejo intenso, porque Paulo entende que eles estavam, irmãos, passando por um processo de perseguição, um processo de estabelecimento do cristianismo, e eles precisariam, mais do que em todos os tempos, do que outros tempos, demonstrar, testemunhar sua vida cristã. Então, para isso, Paulo, irmãos, olha, eu quero pedir a vocês com toda a força que há no coração, né? Por isso a ideia da palavra rogo-vos. Eu estou preso, ele diz, vocês não, vocês estão livres. Então, se vocês estão livres, vocês podem andar, por isso ele usa o verbo que andeis. Ele não podia andar porque ele estava preso, ele estava limitado. Os crentes não, eles podiam andar pela cidade, eles podiam ainda viver suas vidas normais. Então eu peço a vocês que, à medida que vocês andarem, ou seja, à medida que vocês viverem suas vidas normais, indo para o trabalho, indo para a faculdade, indo para a casa da sua mãe visitá-la, indo no supermercado comprar um arroz, indo no açougue, indo no hospital, onde vocês estiverem andando, por onde vocês passarem, onde vocês conseguirem alcançar, que vocês façam isso com a dignidade que o Evangelho exige. Andem de modo digno. Andar de modo digno, meus irmãos, significa exatamente andar de uma maneira íntegra, que compete à marca do verdadeiro Evangelho. Por exemplo, um policial militar, né? Nós temos aqui irmãos que são militares. O policial militar, ele tem o quê? Ele tem a sua farda, né? Ele se identifica com a sua farda, se identifica com as insígnias, que chama? As estrelinhas lá, né? Quer dizer, ali o que é aquilo? É uma marca. Se um dos nossos irmãos, por exemplo, chegar lá no batalhão, chegar no quartel, sem a farda, ele não vai poder exercer o seu ofício. Por quê? Porque o traje é uma marca, é uma distinção, é uma exigência da própria função. Aquela função exige uma liturgia, um formato, certo? Assim também é na vida cristã. A vida cristã exige um formato, uma liturgia, uma roupa especial, não as roupas físicas, né, de tecido, mas um comportamento, um modelo. Então, andar de modo digno é comportar-se publicamente de uma maneira íntegra, que não cause mal ao Evangelho, que não traga ao Evangelho manchas. Paulo diz, andem de maneira íntegra, da vocação. Vocação é chamado. Vocar, o verbo vocare no latim é chamar, vem de voz, né? Então, vocação é chamar. Então, Deus nos chamou para a sua família. Ele nos atraiu. E quando Ele nos atraiu, nós agora pertencemos a um novo povo. Nós temos, portanto, novas roupas. Nós temos um estilo diferente.
Somos novas criaturas. Então, essa ideia, meus irmãos, de que o crente, ele converteu e vive do mesmo jeito, isso não cola muito de acordo com a Bíblia. É claro que o processo de santificação, às vezes, ele é lento. E a pessoa ela vai demorar mesmo um tempo para que ela possa corrigir as suas falhas. Nós temos que ter paciência com aqueles irmãos que acabaram de chegar, acabaram de se converter, ainda estão passando pelo processo de discipulado. Eles vão cometer muitos erros. Eles vão agir de maneira imatura, muitas vezes. Nós temos que ter paciência com eles. Paulo disse que nós temos que nos tornar fracos com os fracos. Ou seja, entender que esses irmãos ainda estão no processo de maturidade. Mas, uma vez que eles vão alcançando a maturidade, naturalmente eles vão deixando aquelas coisas que são coisas de meninos, de crianças, e vão se tornando adultos na fé. E aí eles vão mudando o seu jeito de ser, sua maneira de falar, sua maneira de vestir, seu jeito de se comportar, o trato com as pessoas, sua relação com o mundo, ou seja, ele vai se tornando cada vez mais digno, mais íntegro do chamado que ele recebeu. Correto? Então, isso acontece em todos os lugares. Se você passa a trabalhar num lugar, você, por exemplo, é uma enfermeira, e você passa a trabalhar no hospital, ali tem um formato, tem uma liturgia, tem a roupa que você tem que vestir, tem os EPIs, né? Os equipamentos de proteção, para você não se contaminar, por exemplo. Tem tudo aquilo, não é isso? E você vai se acostumando. Quando você chega nos primeiros dias, você vai errar. Você não vai fazer tudo certinho, você vai ter dificuldades. Mas à medida que você vai tomando a experiência, à medida que você vai se tornando conhecedor daquele ambiente, o que acontece? Naturalmente você vai se encaixando naquele formato, naquele ambiente. A vida cristã é assim também, né? Nós, então, nós entramos na família e vamos entendendo o que é a família. Espera aí, o meu pai, ele tem um jeito de ser, ele manda que eu seja assim, dessa forma, desse jeito, então eu vou me encaixar na maneira como ele ordena, e aí eu vou me encaixando. Nós vamos cometer erros? Vamos, como todos os filhos cometem erros em relação às ordens dos seus pais. Mas o nosso Pai, que é amoroso, ele vai nos guiando, vai nos corrigindo, nos disciplinando, e nós vamos nos encaixando. Então, o meu pai não gosta que eu, na hora do almoço, fique separado da família. Todos nós comemos juntos. É assim? Então, eu vou me adequar ao jeito do meu pai. Na hora do almoço, eu vou sentar junto na mesa. Então, a gente vai se encaixando, né? A família da fé, a família de Deus, porque Ele é que é o nosso Pai, Ele é que é o nosso Senhor. Então, andar de modo digno do chamado é isso. É todos os dias se encaixar de uma maneira mais íntegra, mais pura, mais dedicada, mais fiel ao fato de nós agora pertencermos a uma família diferente. Nós pertencemos à família de Deus, e a família de Deus tem um jeito de ser, ordenado pelo próprio Deus, que é o dono dessa família, o Pai, tendo Jesus Cristo como chefe, como líder, como nosso irmão mais velho, aquele que entrou antes de nós, para que pudesse nos levar como irmãos, e assim nos colocar diante do Pai, para cearmos juntos com Ele. Como os crentes, então, devem viver de modo digno? Qual é, irmãos, a integridade do Evangelho? O que significa dar bom testemunho do Evangelho? Qual é a roupa que o cristão deve vestir no mundo? Então, Paulo começa a falar isso a partir do versículo 2. Paulo enumera algumas características, algumas virtudes, que, como os irmãos vão perceber, são, na verdade, desdobramentos do fruto do Espírito, né, que Paulo trata na carta aos Gálatas, e ele acrescenta aqui algumas questões muito importantes, tanto do ponto de vista da nossa teologia, da nossa compreensão de quem Deus é, como também do modo como, eu disse, né, do modo como nós devemos viver. Paulo começa, então, dizendo o seguinte, que os crentes que devem dar bom testemunho do Evangelho, eles começam com a característica da humildade. E a humildade, meus irmãos, eu não vou fazer aqui exposições muito detalhadas de cada uma dessas virtudes, vou apenas passar por elas, porque há coisas mais específicas, né, que eu quero abordar, mas eu vou falar rapidinho, mais ou menos, sobre cada uma delas.
A humildade é uma característica exigida por Deus, especialmente daqueles que, primeiramente, reconhecem o senhorio de Jesus Cristo. A humildade na Bíblia, ela é contrastada, ela é diferenciada da soberba, da arrogância. E a soberba e a arrogância são características de pessoas que não reconhecem Jesus Cristo como Senhor, que não dão ouvidos à ordem de Deus, à lei de Deus. Então, quem é o humilde? O humilde é aquele que reconhece a sua condição de inferioridade, e por isso a palavra humus, que é de onde vem a palavra humilde, né? Humus é aquela coisa de minhoca, né? Minhoca fica na terra e ela vai produzindo humus, né? Produzindo ali as fezes, né? A defecação da minhoca e o modo como ela mexe a terra, aquilo ali transforma no humus, que depois é usado até como adubo, né? Então, humildade vem daí. Então, humildade o que é? É aquela condição de nós estarmos com a boca no pó. Literalmente é isso. É a condição de nós estarmos na terra, de estarmos no lugar mais inferior. Então, a pessoa humilde é aquela pessoa que reconhece sua condição de estar na terra, de estar no pó, de estar morto, e ele então precisa urgentemente da ação sobrenatural de Jesus Cristo para resgatá-lo dessa condição. Então é por isso que a Bíblia diz que o Senhor, Ele ama os humildes. Por quê? Porque são os humildes que precisam dEle. Jesus disse que os sãos não precisam de médicos. Quem são os sãos? É claro que não há ninguém que esteja na condição de sanidade, todos estão mortos. Mas Jesus ali faz uma ironia, porque Ele quis dizer que algumas pessoas se achavam, eram tão soberbas que elas pensavam que não precisavam de médicos. Elas não precisavam de Jesus. Então, Jesus faz uma ironia ali, dizendo, olha, os sãos não precisam de médicos. Ou seja, vocês que pensam que já estão curados, eu não vim para vocês. Eu vim para aqueles que reconhecem que eles estão mortos, estão com a boca no pó, estão, de fato, na miséria e que precisam de um Salvador. Eu vim para esses. Então, esses são os humildes. Então, repare, a primeira atitude crente que Paulo menciona aqui é exatamente o fato de que todos nós devemos reconhecer que não somos nada na presença do nosso Deus. É a humildade. Todos nós, portanto, irmãos, estamos na mesma condição. Você pode ser pastor, você pode ser diácono, você pode ser presidente do presbitério, você pode ser presidente do Supremo Concílio, você pode ser o membro da igreja sem nenhuma função. Todos nós somos igualmente miseráveis na presença de Deus. Todos nós dependemos da graça de Deus, todos. Uma vez conta-se a biografia do pastor batista Spurgeon, que ele estava na porta da igreja, o tabernáculo de Londres, e ele estava conversando com um diácono, e aí passou do lado de lá da rua um bêbado, bem cambaleante, né, caindo assim. E aí o Spurgeon falou com o irmão diácono, falou assim, olha lá, ali vai um outro Spurgeon. E aí o diácono falou, que é isso, pastor? Não precisa se rebaixar tanto assim, não, sou até gente boa, né? Se fosse comparar com um bêbado lá, com uma pessoa da rua, e aí Spurgeon falou com ele assim, meu irmão, a diferença é que lá vai um Spurgeon sem a graça, aqui é um Spurgeon com a graça. Essa é a diferença. Mas nós somos igualmente miseráveis na presença de Deus. Eu dependo da graça de Deus. Assim como aquele homem, eu também dependo da graça de Deus. Então, o pecado daquele homem era o pecado da embriaguez, do alcoolismo, da bebida, né? Mas talvez o Spurgeon tivesse outros pecados que também carecessem da atuação da graça do Senhor. Então, isso é humildade. É nós reconhecermos que nada somos, nada temos, e que precisamos todos os dias, urgentemente, da atuação da graça de Deus. Todos nós, irmãos, o dia em que a gente pensar que não precisa mais da graça do Senhor, que somos suficientes, autossuficientes, nós estamos negando o Evangelho, e nós estamos vivendo de um modo indigno, porque a dignidade do Evangelho consiste em reconhecer que nós nada somos e que dependemos inteiramente da graça do nosso Senhor. Daí, Paulo une humildade à mansidão, porque a mansidão na Bíblia, muito embora alguns irmãos entendam mansidão como uma pessoa assim, quietinha, né? Aquela pessoa que é meio sonsinha, né? Que não apela com nada, não tem a ver isso com mansidão. Mansidão não é isso.
Mansidão, de acordo com Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão é o espírito do crente de ouvir, de ser atento àquilo que o Senhor Deus ordena. Portanto, ser manso é ser obediente. A humildade faz com que reconheçamos nossa miséria e dependência de Deus. E a mansidão faz com que nós não busquemos resolver a nossa miséria pelos nossos próprios esforços, mas nós descansamos, nós nos submetemos ao governo soberano do nosso Senhor. Então, o que é o manso? O manso é aquele que vai até o professor, o mestre, Jesus Cristo, e humildemente resolve ouvi-lo, resolve adotar, obedecer às suas instruções. Esta é a pessoa mansa. O crente manso é o crente ensinável, é aquele crente que se deixa ensinar pela palavra de Deus. O arrogante não. O arrogante, não, isso aí eu não preciso disso, não. O manso, ao contrário, ele pensa, eu quero sempre, Senhor. Como nós cantamos naquele hino, né? Mais de Cristo eu quero ter, mais do seu ensino receber. É isso, nós precisamos mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo, todos os dias. Não há ninguém entre nós, irmãos, que não precise saber mais acerca de Deus. Ah, não, eu já estou na igreja há 70 anos, já fiz tudo, não preciso mais. Né? Não há isso. Todos nós devemos ser mansos, ensináveis. Os nossos ouvidos devem estar atentos à voz do nosso Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, o crente, ele é manso, ensinável, ele quer aprender do Senhor em toda situação. A terceira característica aí que Paulo coloca é longanimidade. Longanimidade é um ânimo tem a ver com um espírito, uma disposição da alma, né? A palavra ânima, que é alma, então é uma disposição da alma, uma disposição longa, por isso longanimidade. Ou seja, eu preciso ser muito disposto. Em outras palavras, eu preciso ser paciente. Uma paciência que é preciso exercitar. O crente precisa ser paciente, porque o crente ele vive de espera. O crente não é imediatista. O crente ele vive na esperança. A fé é a esperança das coisas que nós ainda não vemos, mas sabemos que elas estão lá. Não é isso que o escritor aos Hebreus diz? Porque a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, a convicção de fatos que nós não vemos, mas nós sabemos que eles estão lá. O escritor britânico C.S. Lewis ilustrou isso com o sol, né? Ele diz assim, eu não preciso ver o sol todos os dias que eu acordo, mas eu sei que ele está lá, né? Ou seja, não necessariamente a fé ela se mostra no dia a dia. Às vezes as situações elas são contrárias àquilo que nós achamos que seria o ideal, que seria o correto, mas nós sabemos que Deus está lá, atrás das circunstâncias. O Deus provedor, o Deus governador, Ele está guiando aquelas coisas. Eu não sei por que acontece, eu não sei por que a escuridão, mas eu sei que por trás da escuridão há um Deus que governa todas essas coisas. Então essa é a ideia. A pessoa longânima, ela não se desespera diante das ocorrências de perseguição, diante dos fracassos, nas quedas. Por quê? Porque ela sabe que a vida cristã é uma vida de paciência, é uma vida, de fato, de exercício. E, meus irmãos, é interessante, porque tudo na vida é assim, né? Por exemplo, nós não comemos tudo de uma vez. Já pensou se a gente comesse, por exemplo, no domingo, comesse tudo que a gente precisa para a semana toda? Né? Tá, eu vou comer aqui 5 quilos de comida, porque aí eu só volto a comer domingo que vem. Ninguém faz isso, né? Eu vou dormir 2 dias seguidos, que eu vou ficar o mês inteiro acordado. Ninguém faz isso, quer dizer, não existe poupança nessas coisas, né? Então, na vida cristã é assim também. Então, há pessoas, por exemplo, que pensam que vão crescer espiritualmente se elas vierem ao culto de domingo. Não, já fui na igreja de domingo, então
Não, mas não existe poupança espiritual. Para você crescer, você tem que crescer comendo todos os dias. Por isso a necessidade de ler a palavra todos os dias, orar todos os dias, meditar todos os dias, porque isso é um processo, e é um processo demorado. Não é algo que hoje você converteu, amanhã você já tem Não, é um processo demorado. A maturidade cristã, ela é lenta. Por isso nós temos que ser longânimos, ter uma disposição comprida, longa, ter um ânimo longo, para que a gente possa, dia a dia, assim como numa academia, que você vai lá, malha um pouco, malha, 10 anos, 20 anos, e você vai moldando o seu corpo, moldando sua saúde, até você chegar num estágio de maturidade, né? Num estágio em que você esteja, de fato, mais estável em relação àquela condição. Depois Paulo diz que a vida cristã também ela é uma vida de amor compartilhado, ou um amor fraternal em exercício, né? Ele usa aqui a expressão suportando-vos uns aos outros. Suportar aqui, meus irmãos, tem algumas pessoas que interpretam como se fosse suporte, tipo esse púlpitozinho aqui, né? Como se a gente tivesse que ser suporte para os nossos irmãos. Mas a ideia não é essa, não. A ideia é suportar mesmo, ou seja, ter paciência com gente chata. É isso. O seu irmão em Cristo é chato. Você tem que ter paciência com ele, você tem que suportar a chatice do seu irmão, é isso. Paulo está dizendo, suporte o seu irmão. Eu sei que ele é chato. Eu sei que você tem horas que não quer ficar perto dele, mas suporte o seu irmão. E suporte o seu irmão, diz Paulo aqui, em amor. O que significa isso? O amor na Bíblia é sempre uma troca, ou seja, você tira aquilo que é favorável a você e dá ao outro. Isso é amor na Bíblia, amor sacrificial, amor substitutivo. Então, assim, você troca seu estado de, vamos dizer, seu estado de conforto, pelo fato de você agora ter que estar com o seu irmão, que é chato, mas você abre mão do seu conforto momentâneo para estar com ele e ensiná-lo, para suportá-lo, para ser paciente com ele, para exercer as virtudes cristãs com ele. E se tem um lugar bacana para a gente aprender a ser crente, é na igreja. Por quê? Porque no mundo as pessoas são ímpias mesmo, e você não espera muito que os ímpios façam coisas que são coisas boas, não é verdade? Mas na igreja você espera. Na igreja você espera que o seu irmão seja amoroso, que o seu irmão seja hospitaleiro, que o seu irmão seja bondoso, que o seu irmão seja paciente, que o seu irmão seja compreensivo, não é assim? Seja compassivo, misericordioso, que ele seja fiel. Só que quando você chega na igreja, você tem pessoas que não são isso. Você tem gente que comete pecados, como você mesmo comete pecados. Então, o que a gente tem que fazer? Suportar um ao outro. Suportar as fraquezas. Ah, pastor, mas fulano é assim, assado. Sim, meu irmão, mas ele está aí exatamente por isso, para você cuidar dele. Né? O que você tem feito por ele? Você tem orado por ele? Você tem aconselhado? Não é? Nós não estamos no céu. No céu não haverá pecado. No céu nós seremos todos glorificados. Enquanto estivermos aqui, meus irmãos, nós temos que suportar uns aos outros. Ah, mas aquele irmão é chato demais, só fica falando disso. Ah, mas o outro... Suporte. É a sua missão, é a sua tarefa. Ame-o, suporte. É isso, Paulo está falando, a vida cristã, e isso distingue o cristianismo da impiedade do mundo. Paulo está dizendo, à medida que vocês se amarem e o mundo perceber que vocês amam pessoas que são diferentes, o mundo vai se chocar com isso, porque eles não vão entender como que é possível conviver no mesmo lugar pessoas que pensam diferente, pessoas que têm idades diferentes, culturas diferentes, jeitos diferentes, e elas convivem no mesmo lugar e se amam. Elas se abraçam, elas lutam umas pelas outras, elas caminham juntas, elas tomam decisões juntas. Isso dá um nó na cabeça do mundo, porque a igreja é a sociedade mais heterogênea que existe. Todas as outras sociedades, elas são organizadas a partir de interesses comuns, né? Os clubes sociais, clubes de futebol, esses ONGs, geralmente são associações que têm interesses comuns. A igreja não, a igreja você recebe todo tipo de pessoa.
pessoas que têm compreensões políticas diferentes, pessoas que têm compreensão, que vêm de famílias com formações diferentes, famílias mais tradicionais, famílias menos tradicionais, escolaridade diferente, tem pessoas que são doutores, tem outras pessoas que não frequentaram a escola, graus de interseção na sociedade diferentes. Então, tem pessoas que ocupam cargos de alta relevância na sociedade, outras pessoas nem tanto. Então, quer dizer, você tem uma heterogeneidade muito grande. Como é que a gente convive com esse tipo de heterogeneidade? Suportando uns aos outros em amor, suportando uns aos outros, tendo a paciência, tendo a longanimidade, tendo mansidão, tendo humildade de aprender de Cristo, de compreender que nós todos dependemos de Cristo, que nós temos que ter paciência para enfrentarmos essas situações. Depois, meus irmãos, no versículo 3, Paulo fala sobre a necessidade de nós preservarmos a unidade da igreja. Então, esse é um ponto muito importante, porque Paulo passou por algumas situações difíceis nessa área. Por exemplo, a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática em relação à unidade. Os irmãos se lembram que, por exemplo, quando Paulo foi ensinar sobre a ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, Paulo faz uma crítica àqueles irmãos exatamente nesse ponto. Paulo diz assim, olha, quando vocês se reúnem para comer, uma coisa errada acontece. E Paulo diz assim, nesse ponto aí eu não posso elogiá-los. Eu não posso louvar vocês, elogiar vocês nesse ponto. Porque quando vocês se reúnem, o que acontece? Cada um toma antecipadamente a sua própria refeição e outros que não têm refeição, eles acabam ficando com fome. Então, havia um problema ali de unidade. Aqueles irmãos estavam divididos, dispersos, cada um preocupava consigo. Eles não pensavam no todo, eles não pensavam no uno, no coletivo, no corpo. Eles pensavam apenas nas suas próprias preocupações. Então, Paulo, sempre que ele instrui as igrejas em relação à prática cristã, ele toca nesse ponto da unidade. E aqui, então, ele faz isso também. E observe, irmãos, que o versículo 3, Paulo utiliza aqui um verbo e um advérbio. Os verbos são ações, coisas que nós devemos fazer. Os advérbios são intensificação dessas ações, ou seja, a ação ela tem que ser intensificada. Então, aqui, é exatamente isso que acontece. Paulo diz assim, esforcem-se. E veja que o próprio verbo esforçar, ele já traz a ideia de que não é uma coisa natural. Se você tem que se esforçar, é porque você tem que ir além do seu limite. Concorda comigo? Se você vai apertar um parafuso, por exemplo, com uma chave de fenda, o Tiago não, porque o Tiago tem aquela maquininha chique, lá, né, não precisa nem pôr força nenhuma. Mas se você pega a chave lá com a mão mesmo, e você vai ali e tal, você tem que fazer o quê? Esforço, não é? Se você vai suspender um móvel lá na sua casa, pegar uma mesa, alguma coisa, você tem que fazer esforço. Esforço. Você vai subir essas rampas aqui de Belo Horizonte, né? Esforço. O que é o esforço? É ir além do limite, correto? Ir além do limite. Então, o que Paulo já está dizendo para nós aqui? Ele está dizendo para nós que a unidade, ou seja, promover a unidade, manter a unidade da igreja, não é uma coisa simples. Já começa por aí. Porque se ele está mandando a gente esforçar, é porque ele sabe que a coisa não é tão fácil, não é tão simples. Então, começa por aí. Esforcem-se. Esforcem-se. Sabe por quê, irmãos? Uma coisa que o diabo mais gosta de fazer é dividir. O diabo ele é divisionista. O diabo ele é astuto. E uma das coisas que ele sabe mais fazer na igreja é separar as pessoas. Porque quando as pessoas estão juntas, coisas acontecem. Mas quando ele pulveriza, separa, espalha, as pessoas não conseguem mais se concentrar, caminharem juntas. O exército é assim, né? Às vezes, legiões pequenas, elas vencem grandes exércitos porque eles estão juntos. Estão juntos, né? Junta todo mundo,
todo mundo junto. Quem assistiu aquele filme, o clássico, né, o Gladiador, com Russell Crowe, né? O Gladiador, ele tem um momento em que eles estão ali na arena e a instrução que ele dá para os parceiros juntos, todo mundo se junta com os escudos, né, para enfrentar as feras que estavam ali, os carros, né, que estavam passando, depois as feras. Quer dizer, por quê? Quando você está junto, você soma a força. Não é isso? Você soma. Então, é melhor serem dois do que um. Não é isso que Eclesiastes diz? Porque se um cair, o outro está lá para segurar. Então, quando nós temos unidade, a possibilidade de prosperidade é muito maior do que fazer sozinho. Se todos nós pensarmos no mesmo objetivo, caminharmos na mesma direção, será muito mais fácil, meus irmãos. Se a Igreja Presbiteriana do Vale, do Jatobá, tem uma visão ministerial, o conselho caminha junto com essa visão ministerial, e o conselho traz para a igreja essa visão ministerial, e todos caminham nessa visão ministerial, os irmãos podem ter certeza, coisas boas acontecerão, porque nós estaremos focados, unidos, olhando para um só lugar, não estaremos distraídos, olhando para as coisas que acontecem, focados. Então, Paulo está dizendo, esforcem-se. Aí ele traz um advérbio para intensificar ainda mais a ação do esforço, que é o advérbio diligentemente. Diligente é o contrário de negligente. Negligente é uma pessoa irresponsável, que não se importa com as coisas, faz de qualquer maneira, não dá ouvidos para as instruções e faz com a sua própria cabeça. Esse é o negligente, não é? O diligente é aquela pessoa centrada, concentrada, é aquela pessoa que deseja fazer o mais correto possível, é aquela pessoa que foca naquilo e fala, não, eu vou terminar, eu só levanto daqui na hora que eu terminar essa tarefa, esse trabalho, esse projeto aqui. É o diligente, aquela pessoa que ela tira todas as outras distrações e foca naquilo. Né? Aqueles atiradores de elite. Então, o cara, às vezes, fica parado horas, na mesma posição. Né? Eu fico impressionado com aquilo ali. O cara tem cãibra, tem mosquito que entra no ouvido, formiga entra na boca, e o cara não pode mexer, né? Porque é o tempo ali, é o time, eles são treinados para isso, né? Os irmãos, depois, se tiverem curiosidade, pesquisem sobre o treinamento do exército de Israel, para vocês verem, esse treinamento de elite, é uma coisa impressionante. Então, os caras ficam assim, horas e horas e horas parados. Aquele pessoal que fica no Palácio do Planalto, né? A guarda real, agora do rei, né? Charles, da Inglaterra, os caras não mexem, né? Então, tem gente que até brinca, né? Você sopra no ouvido do guarda, ele não faz. Né? Quer dizer, para tentar, e ele está lá, né, como se fosse uma estátua. Aquilo é diligência, concentração. Ele sabe qual é a missão dele, então ele não se distrai. É isso. O que Paulo está falando aqui é o seguinte, nós não podemos nos distrair, porque se distrair, Satanás vai achar uma brechazinha e vai destruir. Vigilância, vigilância. Igual Neemias, né? Construía com a mão e com a espada na outra. Diligência. É a concentração. Vamos terminar aqui, vamos ficar atentos. Então, esforcemo-nos, meus irmãos, de uma maneira diligente, concentrada, focada, para não permitirmos que Satanás quebre a unidade da igreja. E veja que Paulo chama a unidade da igreja de unidade do Espírito. Por quê? Porque nós não somos unidos por questões humanas. Nós não somos unidos por faixa etária. Não, a igreja só tem pessoas entre 20 e 40 anos. Né? Nós não somos unidos por preferências políticas, por preferências futebolísticas. Né? Nós não somos unidos por preferências culinárias. Não, nós somos unidos no Espírito, ou seja, em outras palavras, somos unidos porque somos atraídos para a família do nosso Deus. Essa é a razão da nossa unidade. Por isso que na bênção apostólica,
nós pedimos que o Pai, o Filho e o Espírito estejam sobre quem? O povo de Deus. Não apenas sobre os membros da Igreja do Vale, mas sobre o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus não é só o povo do Vale. É a Igreja do Senhor Jesus Cristo em todos os lugares, em todos os países, que se reúnem em nome de Jesus Cristo, pela intercessão do Espírito. Então, a nossa unidade, ela é espiritual, não é uma unidade física, é uma unidade espiritual. E nós temos que fazer isto no vínculo da paz. Vínculo é uma coisa que une, né? Daí a ideia de vincular, ou seja, unir uma coisa com a outra. Então, o que é o vínculo da paz? É a unidade que se constrói pela corrente que é vinculada, que é unida na paz. Se há confusão, se há intriga, se há brigas, se há maledicência, se há concorrências, preferências pessoais, etc., a paz ela é rompida. Se a paz é rompida, o vínculo se rompe. Quando o vínculo se rompe, a unidade ela é prejudicada, ela é colocada em risco. É por isso que nós temos que ter paz na igreja. Evitar problemas, evitar momentos de tensão. Sejamos pacificadores. O nosso Senhor Jesus Cristo disse isso. Bem-aventurados os pacificadores. Devemos ser aquelas pessoas, deixa disso, larga disso, né? Devemos ser as pessoas que pacificam, não gente que joga lenha na fogueira, mas pacificadores, entendendo que todos nós estamos no mesmo estágio de carência do nosso Senhor Jesus Cristo e de sua graça. E aí Paulo, irmãos, para encerrar este tópico da unidade, ele menciona a maior das unidades, que é a unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo, que nós conhecemos na nossa teologia como Trindade. Embora a Bíblia não utilize a palavra Trindade não aparece na Bíblia em lugar algum, mas nós vemos a existência da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um Deus em essência, poder, e assumem funções distintas dentro do que nós chamamos de economia da Trindade, ou seja, o modo como eles se distribuem para exercer as suas funções. E aqui Paulo, então, do versículo 4 ao 6, ele fala sobre isso, quando ele diz: há somente um corpo e um Espírito. Então não há duas igrejas, há apenas uma igreja de Cristo. Essa igreja, ela é dirigida espiritualmente por um só Espírito, que é o Espírito Santo. Não é o espírito de confusão, mas é o Espírito Santo do Senhor. Como também fostes chamados, vocacionados, chamados, numa só esperança da vossa vocação. Quer dizer, nós somos chamados para esperarmos o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós, Igreja do Senhor, aguardamos isto. Versículo 5, nós temos um só Senhor. Um só é Senhor sobre nós. Nós não temos senhores, não temos donos. Nós temos um só Senhor, que é Jesus Cristo. Nós temos uma só fé, que é a fé que é dada por Deus a cada um de nós. Todo crente recebe da mesma fé, da mesma graça. Um só batismo, ou seja, nós somos selados de uma mesma forma, de um mesmo jeito, pelo batismo do Espírito Santo, e que é simbolizado pela água, pelo derramamento de água. Um só Deus e Pai. E aqui Paulo utiliza, então, a expressão Deus como aquele que é o gerente, aquele que é o governador, mas ele é também Pai, é o Pai nosso, por isso Pai de todos. Então ele é o Pai nosso. E esse Pai que é nosso, ele não é Pai meu, ele é Pai nosso, ele é da igreja. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar Pai nosso, porque a ideia de Jesus Cristo é privilegiar a unidade. Deus é o Pai de todos nós, o nosso Pai. Por isso nós devemos orar Pai nosso. Inclusive, só uma notinha também, né? Quando oramos a oração em culto público, aqueles irmãos que são convidados para orar em culto público, por exemplo,
eles devem fazer isso em nome do povo. Então, é aconselhável que aquelas pessoas que orem publicamente, elas utilizem o pronome nós, porque ela ali está representando o povo de Deus. As orações individuais, nós fazemos na nossa casa, individualmente, ou fazemos até mesmo em família. Senhor, eu. Mas quando nós estamos diante do povo de Deus, é aconselhável que nós oremos nós. Por quê? Nós somos sacerdotes, juntos aqui, para elevarmos o povo diante do Pai, que é o Pai nosso, a coletividade, a unidade. Ele age, irmão, ele está, irmão, sobre todos, diz Paulo aí no versículo 6, ou seja, ele está acima de todos nós. Portanto, não há na igreja um papa, não há na igreja um bispo que se assenta no trono, não, ele está sobre todos. Ele age por meio de todos. Então, veja, Cristo, que é o Senhor da igreja, ele age, irmãos, em todos nós, por meio de todos nós. Ele age por meio do pastor que está ensinando, ele age por meio do irmão Wilson, que é o zelador que está zelando pela igreja, ele age por meio da irmã Nilza, que é presidente da SAF, ele age por meio do presbítero Edson, que é presbítero, regente, age por meio da irmã que está dando aula na escola dominical. É assim, ele age por meio de todos. Deus executa o seu plano, Deus cuida da sua igreja a partir de todas as pessoas. Todos nós somos importantes no corpo de Cristo. Não há, portanto, gradação, como eu já disse aqui no início, e ele está também em todos, diz Paulo. Todos nós que somos crentes, recebemos o Espírito Santo do Senhor. Portanto, ele está em todos nós. Crente que é crente, possui a habitação do Espírito. Possui a habitação do Espírito. Então, Deus está em todos nós, em todos nós. Meus irmãos, eu vou apenas introduzir a segunda parte, por conta do nosso tempo. Eu não quero demorar muito, passar muito tempo. Mas, então, nessa primeira parte, qual é o resumo? O que é que eu gostaria que os irmãos entendessem aqui? Talvez você esteja perguntando, mas o pastor não falou nada de presbítero e diácono. Mas é aí que está o famoso pulo do gato, Porque eu disse a vocês no início que, antes de ser presbítero e diácono, a pessoa tem que ser crente. Então, aqui nós estamos dizendo que, muito embora estas qualificações sejam exigidas do nosso Senhor para todos os crentes, todos nós temos que ter estas qualificações aqui, testemunhar dignamente o Evangelho, sermos humildes, mansos, longânimos, suportar uns aos outros e nos esforçar para a unidade, todos nós temos que ter estas características. Os oficiais, meus irmãos, ainda mais. Ainda mais. Por quê? Porque nós que ocupamos os ofícios, nós somos, de fato, aqueles que estão na linha de frente, aqueles que lideram a igreja, aqueles que caminham primeiro para ser modelo do rebanho, como diz Pedro lá na sua carta. Nós devemos nos tornar modelos do rebanho. Então, os irmãos já podem começar a pensar aqui nessas qualificações. Irmãos que sejam humildes, irmãos que sejam ensináveis. Quer ver um problema que a gente geralmente tem em alguns conselhos por aí, que alguns colegas relatam, a presbíteros, e presbíteros eu incluo pastores também, quando eu falo presbítero aqui, eu estou falando docentes e regentes, que são contenciosos. O que é o contencioso? É aquela pessoa que gosta de brigar, que é polêmico, que é problemático. Qualquer coisa que leva para a reunião, a pessoa cria um problema, cria uma situação, e aí o clima fica pesado, e aí já há problemas. Então, o indivíduo que é contencioso, em outras palavras, brigão, polêmico, que gosta de causar, esse indivíduo não é bom que ele ocupe o presbiterato. Por quê? Porque ele não é manso, ele não é ensinável, ele não tem ouvidos para ouvir.
Se uma pessoa dessa ocupa um cargo de liderança, ela vai transtornar o ambiente tranquilo que deve ser um ambiente da liderança. Então, irmãos que são contenciosos não deveriam ocupar esses cargos. Percebem a importância? Porque a mansidão é uma característica muito importante da vida cristã. Alguém que saiba ouvir. Então o pastor leva uma ideia lá para o conselho. Irmãos, está todo empolgado, querendo fazer isso. Aí o conselho fala assim, pastor, nós não vamos fazer isso agora não. Imagina se o pastor for contencioso. Porque vocês também certo? Cria uma confusão incrível. Então, manso, ele tem que ser apto para ouvir e dizer, não, meus irmãos, tudo bem, vou ouvi-los. Na multidão de conselhos há sabedoria. Então, vou ouvir vocês. É isso, espírito manso, humilde, não é aquela pessoa que quer se sobressair, que quer levar o seu nome, porque a proposta foi do fulano tal, porque a decisão é do conselho, não é do pastor, não é do presbítero A, do presbítero B, é o conselho, é o corpo, é a liderança. Então, meus irmãos, veja, como que isso é importante nas características. Um presbítero, um diácono, por exemplo, que não tenha longanimidade, olha a dificuldade que vai ser isso. Imagina um líder que não tem paciência de tratar os problemas dos seus membros, das suas ovelhas, da sua igreja, né? Vai para uma reunião da junta diaconal e não tem paciência de lidar com os problemas que aparecem ali. É briga na certa, é confusão na certa. E o que acontece quando há briga e confusão? A paz é prejudicada. Se a paz é prejudicada, a unidade é prejudicada. E aí por diante, né? A igreja começa a apresentar problemas. Se a gente não aprende a suportar o nosso irmão em amor, o que vai acontecer? Nós não vamos conseguir nos relacionar. Imagina uma liderança que não consegue se relacionar com as dificuldades dos seus liderados. Não é? Vai haver problemas, vai romper. Então, veja, são características exigidas de todos os crentes, mas ainda mais especificamente daqueles que são líderes, daqueles que estão à frente do povo, porque estes que estão à frente devem ser modelos do rebanho. Mas veja, irmãos, e eu vou apenas introduzir, como eu falei para vocês, a segunda parte. A segunda parte vai tratar de maneira um pouco mais específica do que eu anunciei no início. Quem é apto para essas coisas? Agora, Paulo diz o seguinte no versículo 7. A graça foi concedida a cada um. Então, veja, embora Paulo te falasse inicialmente do todo, da unidade da igreja, ele deu bastante ênfase nisso, os versículos 3 a 6, ele fala sobre unidade. Ele agora está dizendo que Deus concede, por meio de Cristo, a cada um. Então, agora Paulo fala de maneira individual, ou seja, cada membro do corpo, cada pessoa, cada irmão aqui presente, recebe de Cristo, segundo a proporção que o próprio Cristo estabelece, recebe de Cristo um dom. O que é esse dom? Esse dom, meus irmãos, é uma capacitação, é uma característica funcional específica, ou seja, a pessoa ela é apta, ela se torna apta, ela se torna capacitada para fazer algo específico dentro do corpo. Então, assim como o fígado tem a função de filtrar as gorduras do nosso corpo, assim como o coração tem a função de bombear o oxigênio para o nosso corpo, cada um de nós aqui recebe de Cristo uma função. Uma função. Correto? Todos nós recebemos de Cristo uma função. Paulo diz, a cada um foi concedido uma função, uma capacitação, um dom. Mas veja, quem concede esse dom não é a faculdade, o curso lá na universidade. Quem concede esse dom não é a sua habilidade natural.
quem concede esse dom é Cristo. Paulo diz, dom de Cristo. O de aí é a origem, o dom que vem de Cristo. É Cristo, portanto, quem escolhe quem e o que. Qual é a pessoa e o que essa pessoa vai fazer. É Cristo quem escolhe isso. Por que eu estou insistindo nesse ponto? Porque, às vezes, isso é muito comum nas igrejas, muito comum. Às vezes, nós utilizamos dons naturais como sendo dons espirituais. Vou dar um exemplo. O irmão, ele é administrador, e ele é muito bom na área de estatística, de projeto e tal. O que a gente pensa? Tesoureiro. Tesoureiro, presidente da comissão de planejamento da igreja, não é assim? A gente sempre pensa no dom natural, mas esse irmãozinho nosso, muito embora possa ter esse dom natural, talvez ele não tenha os dons espirituais. Ele pode ser um excelente administrador, exímio administrador, sócio de Bill Gates da Microsoft, mas ele não é manso, ele não é humilde, ele não é longânimo, ele é contencioso. Não pode ser. Percebem o que eu estou querendo dizer? Dons naturais não capacitam as pessoas para o exercício dos dons espirituais na igreja. Dons espirituais são espirituais, naturais são naturais. Por exemplo, há pessoas que confundem mansidão, que é um dom espiritual, que é uma virtude do Espírito, com uma pessoa, perdoem-me aqui, é porque eu não estou achando outra palavra, mas assim, uma pessoa sonsa, sabe? Aquela pessoa que sonsinha, que não fala nada. Nossa, que pessoa mansa. Você que pensa. Pise no calo dela para você ver. Tente apontar um problema nela, um pecado. Ela pula em você igual uma onça. Entendeu? A gente confunde questões naturais com espirituais. E é por isso que Paulo está fazendo questão aqui de dizer que essa graça, e graça é um favor de presente que nós recebemos, que nós não merecemos, né? Foi concedida a cada um, individualmente, a partir da escolha e na proporção de Cristo. Proporção, o que é proporção, irmãos? Escala. Então, uns podem ter menos, outros podem ter mais. Proporção. Deus quis capacitar o irmão fulano com uma proporção grande de uma virtude espiritual, de um dom espiritual, mas a outro ele não deu essa proporção, ele deu menos. Deu menos. Mas quem deu? Cristo. Ele que escolhe. Percebem? Cristo faz de acordo com a sua vontade. Se é Cristo quem concede os dons, meus irmãos, por que tem gente na igreja que fica brigando uns com os outros, se nenhum de nós mereceria nada? Se você tem um dom, ao invés de você ficar brigando com as pessoas, coloque o joelho no chão e agradeça a Deus, porque você não merecia esse dom e é Deus quem te dá esse dom, é Cristo quem te deu esse dom. Olha a humildade aí, olha a humildade. Colocar a boca no pó, muito obrigado, Senhor, eu não merecia esse dom, e o Senhor me deu esse dom, louvado seja o teu nome. Não é assim? Aqueles que não receberam dons específicos, ou que ainda não reconheceram esses dons, porque isso pode acontecer, nem sempre a gente reconhece com tanta clareza os dons espirituais, eles vão sendo revelados ao longo da nossa caminhada cristã, porque é Cristo quem concede na hora que Ele quer. Esses que ainda não conseguiram identificar, também não devem ficar com raiva, eu não sei fazer nada. Não, Deus tem o tempo certo, e nenhum de nós merecia, correto? Então, quem recebeu, deve dar graças a Deus. Quem não recebeu, não tem que ficar com raiva, porque é graça, é graça.
Vejam que coisa interessante, não é verdade? E aí, meus irmãos, nós vamos prosseguir com a graça de Deus no próximo domingo, porque agora nós vamos encerrar, né? Nosso tempo já se esgotou. Mas eu gostaria de fazer um desafio aos irmãos, que ao longo da semana os irmãos lessem, de preferência, estes 3 capítulos de Efésios. Se quiserem ler a carta toda, melhor ainda. É uma carta pequena, né? Mas especialmente 3, 4 e 5, para os irmãos perceberem a prática da vida cristã. E na semana que vem, com a graça de Deus, nós trataremos desta segunda parte. E nós veremos aqui que Cristo concedeu dons específicos. Nós vamos destacar, meus irmãos, especialmente o fato do versículo 11, quando diz que Cristo concedeu ofícios específicos, então, uns para apóstolos, outros para profetas, quer dizer, cada um no seu devido lugar. Então, é Deus em Cristo que concede dons para que um seja presbítero regente, para que outro seja presbítero docente, para que outro seja diácono. É Cristo quem concede esses dons e é Cristo quem estabelece esses ofícios. Nós vamos tratar disso na semana seguinte. E vamos ver, com a graça do nosso Deus, quais são os objetivos. Aí nós vamos entrar nos versículos 12 até o versículo 16 que nós lemos. E os irmãos já podem aí de cara, no versículo 12, perceber que a razão pela qual Cristo concede dons específicos e ofícios específicos, o versículo 12 começa dizendo: para aperfeiçoar os santos no desempenho do seu serviço. Então, por que Deus, Cristo, concede um dom específico, o ofício de presbiterato, a um irmão? Para que esse irmão seja proeminente, para que esse irmão se destaque, para que esse irmão seja responsável por capacitar, aperfeiçoar os seus irmãos na fé, os santos, para que eles trabalhem melhor. Paulo está dizendo aí, para o desempenho do seu serviço. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Por que Deus chamou um presbítero, regente, docente? Para que ele ajude os seus irmãos em Cristo a trabalharem melhor. É isso, inicialmente. Depois nós vamos ver as outras coisas, né? Que Deus nos ajude, meus irmãos, a entendermos estes mistérios da palavra do Senhor que nos foram revelados pela graça, e que Deus nos dê a graça, irmãos, de sermos cada dia mais dignos da vocação para a qual nós fomos chamados. Todos nós, e de maneira especial, que a liderança, a nossa liderança, possa refletir todas estas virtudes espirituais, esse fruto do Espírito aqui, para a glória do nosso Deus. Amém, meus irmãos. Há algum comentário, irmãos? Alguma pergunta? Eu disse aos irmãos que eu tenho feito assim palestras ininterruptas em razão das nossas gravações, né? Os vídeos são gravados, são disponibilizados, então por isso nós não temos perguntas no meio, para não haver esses cortes e facilitar a edição ali para os nossos irmãos. Mas isso não impede de jeito nenhum que os irmãos façam comentários, perguntas. Se não quiserem fazer agora em público, podem fazer pessoalmente depois. Eu estou à disposição dos irmãos para essas questões, tá bom? Se houver perguntas, então, que os irmãos queiram fazer agora, fiquem à vontade. Se não, e quiserem fazer depois também, fiquem também à vontade. Não? Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê um domingo debaixo da graça do nosso Senhor, e eu espero todos aqui à noite para cultuarmos a Deus, tá bom? Vamos juntos na casa do Senhor para cultuarmos o nosso Deus.